estão dispostos a obedecer. Porque às vezes a gente fica aí, sentado, e Deus, Ele ordena algo na nossa vida, e nós vamos falar sobre um homem que recebeu uma ordem de Deus, e 3 características marcantes na vida desse homem de Deus, ele tinha temor a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. O temor abre portas para você acessar lugares que você nem imagina, não é? Outra coisa, ele era obediente, muito obediente. E o terceiro ponto, a palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor, eles estão à procura de adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Em espírito, ou seja, não é em nós, é no espírito, ligado no espírito, conectado com o Espírito Santo de Deus, né? Então eu já dei aqui um spoilerzinho do que a gente vai falar. Vamos começar orando, irmãos? Os irmãos que estão online, os irmãos que estão aqui, irmão, não deixa a distração agora tomar conta de você. Eu não sei qual é a tua causa nessa manhã, não sei. Deus sabe, eu não sei. Mas eu sei que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ora labassuri canta labachai. Então, se os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, o Senhor está te vendo. E o Senhor também, Ele não é surdo, aramanchou, Ele está ouvindo, não é? Senhor, muito obrigada, papai, por essa manhã maravilhosa, essa semana de maratona de oração, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom. E, Senhor, obrigada porque o Senhor fazendo ou não, o Senhor continua sendo Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã ser exaltado, ser adorado, ser engrandecido, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada somente, Pai, a Ti. Tira, Senhor, da nossa vida toda a idolatria a homens, toda a idolatria ao dinheiro, toda a idolatria, Senhor, às circunstâncias. Damos ibope à circunstância e não olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Mas nós declaramos nesta manhã o nosso pedido de perdão a Ti, Senhor. Nos perdoa, papai. Sonda o nosso coração, Pai. Se tem algum caminho mau, Senhor, retira, Senhor. Senhor, que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, que o nosso coração esteja rendido a Ti, que sejamos um exército que marcha de joelhos, Pai. Orianda labassuri cantará labachai. Que tenhamos temor, tremor, que toda a terra trema diante da Tua remante uidecai, diante da Tua presença, Pai. Nós não precisamos ser reconhecidos por homens, Pai, mas nós queremos ser reconhecidos por Ti, Jesus. Então, papai, cria em nós um coração puro, um coração santo, um coração agradável a Ti, um coração disposto a Te amar, disposto, Senhor, a Te agradar, Pai. E nós sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai. E, Senhor, ali no livro de Joel 2, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que toda vergonha nunca mais existirá, que o gafanhoto, alamanturi cantará labachai, ele não roubará, não roerá mais, Senhor, os lagares se encherão de vinho, anassubricante o idecai. Mas, Senhor, nós clamamos primeiramente, Senhor, pela nossa vida espiritual, Pai. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Pai? Então, Senhor, trata em nós a nossa vida espiritual, para que o Teu reino nesta terra seja glorificado, exaltado, por intermédio e através da nossa vida. Que o Rei da Glória tenha primazia
nós declaramos nações curadas, nações libertas, mentes cativas à tua palavra, filhos com os corações convertidos aos pais, pais com os corações convertidos aos seus filhos. Declaramos dupla honra nos lares, todo espírito de confusão, de briga, de discórdia, agora nós declaramos com poder e autoridade que vem de ti, cai por terra em nome de Jesus. Senhor, nós nos submetemos à tua vontade, Pai. Senhor, fala nessa manhã conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor entende que é o melhor para a nossa vida, nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos cantar um pedacinho, a gente vai entrar em guerra, né? Aliás, nós estamos em guerra. A nossa luta, ela só termina o dia que nós vamos morar lá com o papai, né? Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, os guerreiros se preparam. Ora labaxere cantarás. E tem um corinho que eu amo, que ele fala assim: os guerreiros se preparam para a grande luta. Então, amados, essa música, ela fala que nós temos que estar o quê? Vigilantes, atalaias, sentinela, atento. Satanás veio de um lado, você, pá, taca oração nele. Veio do outro, você, pá, taca jejum. Não é assim, Dácio? Não dá para descansar, não. E fala assim, né? Certo que a vitória alcançará. E o quê? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Você quer estar com Cristo? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu quero. Não estou nem aí. Não é a circunstância que nos para, irmãos. E nós vamos falar aqui sobre um homem que eu admiro muito na Bíblia. Tem vários, né? Mas esse aqui me chama muita atenção, sabe por quê? Josué. Né? Josué, vamos contextualizar bem rapidinho, que não vai dar tanto tempo, mas só para a gente lembrar um pouquinho, né? Josué caminhava com quem? Com Moisés, ó, os irmãos estão bons de Bíblia, hein? Com Moisés, não é? Moisés discipulava Josué. Moisés estava ali, discipulando Josué, não é? Josué tinha algumas características que me chamam muita atenção. Josué, em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, Josué temia a Deus. A aliança de Josué era com Moisés, ok? Mas primeiramente, a aliança de Josué era com Deus. E aí ele recebe uma ordem. E gente, não é fácil não quando a gente recebe uma responsabilidade dessa, né? Josué estava ali aprendendo com Moisés, caminhando com Moisés. Moisés conduzia o povo e de repente Deus vira para Josué e fala o quê? Josué, você, Dácio, você vai conduzir o povo lá na China agora, hein? Vai lá pregar o evangelho. E aí, irmãos? Estreito, hein? Deus abençoe, irmã. Estreito. E aí, irmãos, Josué, no primeiro momento, ele sentiu o peso da responsabilidade, não é verdade? Senhor, como assim eu vou conduzir o povo? Mas Josué tinha o principal, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A sabedoria, o apóstolo tem pregado, né? Uma bênção essa série. A gente não pode perder, tem que comer tudo que está sendo entregue e depois derramar na vida dos outros, né? Então, assim, eu saio daqui saltitante, né? E eu falo, Jesus, onde a gente vai hoje? A pregação do domingo do Lamartine, na segunda eu fui visitar um hospital, porque fiquei internado, os irmãos bem sabem que eu fiquei internada. E quando eu fiquei internada, o Senhor falou para mim, isso aí é para minha glória.
E aí eu cheguei no hospital, o povo, nossa, mas parece que você não está doente, mas eu estava com uma inflamação no rim. E beleza. O crente, ele não olha a circunstância não, irmãos. Eu estava em paz, falei, se Jesus me levar hoje, beleza. Oxe, eu vou para um lugar bom. Por que eu vou ficar preocupada, irmãos? Não vou, a Deus pertence, Ele é médico dos médicos. Então, se você tem uma vida como Josué, ali, andando com Deus, não interessa, irmãos, pode vir o bandido na tua frente, você ora, se aprove a Deus, o bandido é paralisado. Já passei isso várias vezes com bandidos, inclusive semana passada. Ora labacere cantarás. Ele vem, a gente ora, aí ele é paralisado, irmãos. Já passei algumas experiências, não estou falando aqui para minha glória, não. Eu estou falando que Josué, ele tinha temor a Deus. E o temor fazia com que ele caminhasse nos lugares e alcançasse territórios. E aí, saí daqui, fui lá era só para ver os finais dos meus exames e tudo mais, já sabia o resultado dos exames. Falei, Senhor, já sei. E Deus tinha me falado, fiquei lá naquele hospital, e um reteté danado naquele Einstein do Morumbi, o povo tudo chorando, eu com os negócios no braço orando pelo povo, saí de lá, agora fui fazer os exames finais. Quando eu chego no hospital, antes de ir para lá, o Senhor falou, ora pela médica, é a melhor médica na especialidade do problema que eu tive no Brasil. E eu comecei a orar, falei, Senhor, prepara o coração dessa mulher aí. Se o Senhor tem algo a fazer ali, vai ser hoje. Ou, cheguei lá, a moça me chamou, uma bênção ela. E quando eu entrei, ela falou, nossa, os seus exames, meu Deus do céu, o seu PCR, o que aconteceu? Baixou de... Falei, doutora, eu estava aqui só por um propósito. Aí ela, como assim? Eu falei, o mesmo propósito que eu vim hoje aqui. Deus está visitando o seu coração. E aquela mulher começou a chorar dentro daquela sala. Uma consulta que era para durar 15 minutos, durou 2 horas. Eu falei, podemos orar aqui? Pode orar. Podemos falar de Jesus? Pode falar. Irmãos, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Josué, aqui, estava fazendo a mesma coisa, numa esfera diferente, porque eu estava ali obedecendo a Deus. Deus falou, você vai lá, ora antes, e depois eu vou dar liberdade, inclusive ela vai vir aqui conhecer a igreja. Porque esse é o Deus que a gente serve, irmãos. É o Deus que pode ser a maior patente. Deus interfere, porque Ele é Deus. Né, Danielzinho? Está lá o Danielzinho. Na outra maratona, eu tive a oportunidade de orar com ele, uma benção esse menino. Aí o Senhor falou para mim assim, ó, fala para ele que na próxima maratona vai ter o testemunho dele. E o irmão dele estava sumido. E aí eu falei, Daniel, você vai contar o testemunho. E fiquei esperando a próxima maratona. Quando chegou segunda-feira, eu falei, e aí? Ele, meu irmão apareceu. Agora Deus vai fazer a obra completa, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então vamos para a palavra, né, irmãos? Vamos lá. Lá no livro de Josué, diz a história em Josué 1:1, diz assim, até o 24, né? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, ou seja, ele era discípulo de Moisés. Moisés estava educando Josué a viver uma vida do sobrenatural. Temos sido aqui orientados sobre essa porta do sobrenatural. Não é uma porta daquilo que você vê. Os irmãos bem conhecem a história de Josué. O segundo aspecto que fez com que Josué pisasse a terra prometida, ele teve temor e ele obedeceu. E o terceiro ponto, ele não olhou a circunstância. Estava lá o gigante. Irmão, se você está olhando a circunstância, você vai ficar parado. Entenda isso. Ontem falando com uma outra irmã, porque essa semana eu só fui recebendo os testemunhos. Eu falei, eita, que Deus que abre porta onde não tem porta, que Deus que... É esse o Deus, quando você está em obediência, irmãos. Quando você não olha a circunstância. Eu falei, mano, não olha a circunstância. Ela estava com uma encrenca lá no país que ela mora, e o negócio estava tudo misturado lá. Eu falei, ó, irmã, esse mês ainda Deus vai tratar isso aí, hein? Se prepara para o novo de Deus.
É assim, Dácio, Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele é Deus. E eu estou contando esse testemunho, se apropria, porque ela lá no país dela, já estava tudo, sabe o que ela falou ontem? Irmã do céu, eu não entendo o que aconteceu. E eu falei, irmã, descansa, Deus vai agir. Aí ela falou, faltando um dia para minhas férias, me chamaram, me deram um cargo novo, um cargo de diretora numa nação que a gente sabe que é uma nação complicada para o brasileiro, com as oportunidades para o brasileiro. E ainda ela vai para o lugar onde ela tinha sonhado com o marido. Tudo o que ela pediu, o Senhor foi lá, levantou um homem, porque Ele levanta reis, e deu a vitória na mão dela, viu, Dácio? Então Deus abre porta, Deus levanta reis, Deus quebra o coração duro. E foi assim com Josué. Josué, ele caminha ali com Moisés, e ele se preparou para cumprir o chamado, né? E Moisés ali fala o quê? Moisés já vinha preparando ele, e Deus chama Josué, e orienta Josué a dar continuidade no exemplo em que Moisés vinha dando, né? Porque o discípulo, que realmente é discípulo de Jesus, ele não fica só cantando a letra, não, ele pratica a letra. Porque é fácil a gente chegar aqui, levantar a mão, eu quero ver na hora da dificuldade lá, você chegar e a coisa acontecendo e você, vou passando pela prova, dando glória a Deus, você não quer nem saber, irmãos. Então nós precisamos sair daqui hoje entendendo que Josué não foi só flores. Não, é difícil você guiar um povo, viu? Você começa a falar a palavra para um, daqui a pouco ele recebe a bênção, ele faz o quê? Tchau. Como diz os jovens, vaza. Não é? Irmãos, nós estamos vivendo esses dias. Só que Josué, ele permaneceu. Ele permaneceu fiel. E Deus chama e fala o quê? Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe o Jordão, você e todo esse povo. E entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar, fala comigo, irmão. Todo lugar, alamás, turicantarás, que puserem a planta do vosso pé, o darei. Irmãos que estão online, declara: todo lugar que eu piso, a planta dos meus pés será abençoado, irmãos. É abençoado, alabassura e cantarás. Irmãos, as pessoas pensam que o reino, ele vai ser exercido quando Jesus vier nos buscar. Não, aramanchou, o reino vai ser exercido já. Onde você pisa a planta dos seus pés, vidas são curadas, vidas são libertas, a sua família é alcançada, irmãos. Nós não estamos aqui para brincar, não. Nós estamos aqui para se apropriar dos territórios que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Entenda isso. E Deus aqui, Ele chama Josué. Ele fala para Josué, primeiro ele traz esse aspecto de visão, onde você pisar a planta dos seus pés, o local é abençoado. Mas aí ele explica o como. Vamos ver como? Olha só o que ele fala. Todo lugar que pisar a planta será abençoado, né? Porque ele tinha prometido para quem? Para Moisés. Ou seja, vai passando, passa para os seus filhos, a unção passa. Irmãos, ontem meu filho estava aqui, ele veio do trabalho, cansado, não sei o quê, e ele chegou em casa me contando, é testemunho atrás de testemunho, eu falo, glória a Deus, Jesus. Ele falou, mãe, ele tinha ganhado outro casaco, ele vai dando os casacos, sabe, é assim que funciona. Ele tinha ganhado um casaco, aí ele viu um morador de rua aqui deitado, a hora que ele veio, porque ele deixa o carro aqui e vai lá para Santa Mara, que ele trabalha para lá. E aí ele estava lá com o casaquinho bonitinho dele, o melhor suéterzinho que ele tem. Aí ele encontrou um morador de rua. Estava chovendo, né? E aí ele falou, mamãe, eu encontrei um morador. Eu dei o meu suéter. Ele estava com frio, achando que eu ia achar ruim, né? Falei, dá tudo. Orecante o idecai. Dá tudo, irmão. É tudo ou nada com Jesus. Não se preocupa com o dia de amanhã. O Senhor vai prover, irmão.
o calçado não vai estragar, a comida da panela não vai faltar, o azeite da botija vai transbordar, porque quando nós estamos no propósito de Deus, Deus age. Eu estou viva aqui, eu sou testemunho vivo disso, irmãos. Eu dou glória a Deus pela escassez que eu passei com a minha família. É louco isso, mas eu dou glória a Deus. Sabe por quê? A gente aprendeu tanto. A gente foi tão lapidado. A gente entendeu que tudo isso aqui vai passar, irmãos. Vai passar. Mas a palavra dele, cada vírgula, vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Então, irmão, saia daqui como Josué. Vamos continuar aqui. O território que vocês irão, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, entendendo-se através de toda a terra de Heteus e até o Mar Grande, na direção do... Olha o tamanho, olha a dimensão do que Deus estava dando para ele, né? Ninguém poderá o quê? Resistir. Ninguém poderá resistir a você. Por quê? Porque não mais vivo eu. Cristo vive em nós. Ninguém pode resistir a Cristo. Quando Cristo vai lá no coração do rei, ele amolece o coração do rei. Não amoleceu daquela doutora? Chorando, Deus mostrou a vida dela, passando por uma dificuldade. Ela falou: meu Deus, eu quero essa paz. Você carrega a paz de Cristo. Irmãos, não guarda isso para você. Leva a palavra ao cansado, ao abatido, ao oprimido, porque Deus, Ele é Deus. Eu estava lembrando aqui da irmã num domingo, ela nem me contou o testemunho, mas eu estava lembrando, eu estava lá orando, e chega essa irmã, o culto acontecendo, e ela com uma questão, e quando nós sentamos ali, ela veio na direção, eu falei: irmã, acalma seu coração, irmã, porque o que Deus tem para fazer, Ele faz. Muitas vezes em meio a uma circunstância, como Ele me colocou no hospital, Ele queria salvar vidas dentro daquele hospital. Se eu ficasse olhando a minha doença, ai meu Deus, ai não sei o quê, irmãos, eu não ia realizar. O Josué, ele não olhou a dificuldade. Sim, ele temeu, a gente fica, né? Senhor, que responsabilidade é essa? Como eu estava lá dentro do Einstein, eu falei: Senhor, como que eu vou falar para essa mulher que eu vou orar aqui dentro do negócio? Ela tem gente para atender que está lá fora esperando. Mas Deus, Ele para o tempo, irmãos. Ele para. Ele trabalha. Viu, moço? Ele trabalha, descansa seu coração. Eu não conheço o irmão. Você não veio aqui essa semana à toa, Ramanchou. Deus está na causa. Como você chama, irmão? Hã? Gabriel? Tem nome de anjo, irmão. Vai temer? Dá uma espadada no diabo. Se apropria da sua vitória. E você vai contar a bênção. Porque Deus é Deus, Ele está restaurando o seu lar, a sua família. O mesmo Deus que caminhou com Josué, que deu autoridade a Josué, Ele te dá autoridade. Anda na presença dEle, ser perfeito. E Ele trata todas as outras coisas. Você vai contar a bênção. Deus está entrando com libertação, viu, irmão? Gabriel. Com libertação no seu lar. Eu não sei se o irmão é cristão. Então, irmão, se apropria dessa palavra. E anda na presença de Deus, sendo fiel. Ser fiel no pouco. Sobre o muito o Senhor te colocará, viu, irmão? E aí, diz aqui assim, olha: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Fala aí, irmão. Assim como Deus esteve com Moisés. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, irmão. Não temas, porque foi essa a orientação que Ele deu para Josué. Ser forte, ser corajoso. De onde vem a coragem e a força do Senhor, irmãos? De onde vem? Da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, quando vier o abatimento, a preocupação, começa a louvar. Irmãos, essa semana acontece bênçãos, mas acontece luta. Não é só bênção, não. Tem luta também para você ser lapidado. Me aconteceu um episódio muito triste. E eu estou ali, mas Deus é Deus, viu? Eu peguei, taquei uns louvores lá, comecei a cantar, eu falei: Senhor, não vou ficar aqui lambendo ferida, não.
eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou adorar. Não tem um louvor que fala isso? Simplesmente adorar, eu vou adorar. Quem falou isso? Jó, perdendo tudo. Não é? E aí eu comecei a louvar, adorar. Irmãos, a resposta ela vem assim, ó. Pá! Deus foi lá e quebrou as cadeias e deu a vitória. Porque Ele é Deus. Porque Ele conhece seu coração, Ele sabe onde está o seu coração. Josué aqui, ele sabia que ninguém podia resistir. Deus fala para ele, ser forte e corajoso. Eu estou quase nos finalmente. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Ser forte e corajoso. Se aproprie, irmão. Seja forte e corajoso. Irmãos, quando eu estava ouvindo o testemunho dessa irmã, ela está numa nação que é uma nação complicada, viu? Que persegue o cristão. E eles estavam passando por um momento na alma de luto, que eu quero dizer assim, de opressão mesmo. E o Senhor, quando Ele dá uma ordem de comando, irmãos, Ele faz. Não interessa se tem lá a soberba, a arrogância, a soberania de Deus na sua vida. E quando a irmã me contou ontem o testemunho, mas eu fiquei tão feliz, porque eu falei, nossa, como Deus quebra o coração do rei mesmo, né? E quando nós oramos na semana, na terça-feira, foi essa palavra que Deus deu. Que Ele ia criar cargos. E que Ele ia criar situações naquele lugar. Que Ele ia criar oportunidades. E que Ele ia trazer o sobrenatural. E ontem, quando eu ouvi a irmã falando, ela usou exatamente essa palavra. Irmã, aconteceu o sobrenatural aqui. Não é natural, não é normal, Dácio. Deus está mandando eu falar muito com você, meu filho. Levanta essa cabeça aí, pega a flecha, mira e vai embora para o território. Deus vai abrir lugares que você não imagina. Não é de onde você pensa, não. É de onde você não imagina. E Ele vai quebrar lá o coração do endurecido. Deus abre um buraco na terra e Ele cria um oásis. Como Ele faz no deserto. Quem foi para Israel aqui sabe. Gente, a gente vai em Israel e fala, meu Deus, de onde está nascendo isso? É Deus, é a mão de Deus, não é do homem. Não adianta, irmãos. A palavra que o apóstolo tem trago é muito clara. Se você estiver vivendo no natural, você vai ficar aí na seca, ó. Eu não quero ficar na seca. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus e assumindo os territórios que Ele tem, irmão. E pensa uma coisa, a gente aqui não está falando da esfera material, porque o material é a consequência. A gente está falando que primeiro você precisa estar firmado na rocha, que é Jesus, confiando nele. Ser forte e corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, ou seja, segundo todo o discipulado e orientação da palavra que Moisés, o meu servo, lhe ordenou. Então, lembra que o segundo ponto, nós falamos o quê? A obediência. Ele estava ali sendo obediente. Aquilo que ele estava aprendendo, ele estava executando. Irmãos, eu trabalho com algumas meninas no discipulado. E é impressionante, quando elas começaram a entender que não dependia da gente, não dependia do que nós estávamos fazendo, elas vão me mandando os testemunhos. Sabe? Ontem uma das meninas, o Senhor na segunda me deu sobre a filha dela, que mora numa outra nação, que tem uma outra crença, e eu falei, amada, Deus vai visitar essa semana, essa menina aí, ó. Deus vai dar sinais. E mora, infelizmente, envolvida com coisas que só Jesus. Mas a gente tem aprendido a viver o sobrenatural e não depender de homens, depender de Deus. Aí ela me manda ontem à noite a mensagem, amada, Deus alcançou lá minha filha. A filha dela, irmãos, ela mexe aí com essas coisas de feitiçaria, Sabe o que ela pegou ontem para mandar para a mãe? A Bíblia. Ora lamante, uricanta, arabachai. Existe impossível para Deus, irmãos? Quem é o Deus que nós estamos servindo, irmãos? Declara a palavra pautado naquilo que Deus orientou. Ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aqui,
Josué, ele estava seguindo exatamente o que Moisés tinha orientado por intermédio e através da orientação de Deus e da palavra de Deus. E aí ele fala o quê? Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha que interessante essa segunda parte aqui. Para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, existe aqui um pré-requisito. Tem gente que fala assim, eu estou servindo a Deus, né? Aí vem ali uma dificuldade na empresa, sonega o imposto. Tem irmão que pergunta para mim, irmã, vira e mexe, eu recebo essas perguntinhas no celular, né? Ai, Jesus. Aí pergunta, irmã, eu tenho que dar o dízimo? Sabe por quê, irmã? Estou passando um mês de dificuldade, viu, irmã? Eu falo, irmão, tem. Irmãos, eu passei escassez, mas eu não deixei de ofertar e dar o dízimo. Irmãos, tinha mês que eu falava assim, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, mas eu vou dar o dízimo. A hora que eu menos esperava, aparecia alguém, olha, você não quer fazer um job, é curtinho, e dava para pagar a conta. Entende? Que Deus, Ele não vai deixar faltar. Entende que nós não podemos roubar a Deus. Malaquias 3 fala o quê? Ser fiel nos dízimos e ofertas. E irmãos, a gente precisa entender aqui. Porque não está relacionado só ao seu dinheiro, tá? A gente rouba a Deus no tempo. A gente rouba a Deus na adoração. Se a gente vai na profundidade da palavra, a gente precisa conhecer mais a Deus e prosseguir conhecendo. Para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Teve gente que falou para mim, irmã, mas poxa vida, você está passando... Irmão, eu vou dar o dízimo. Porque Deus assim, não é meu, não é nosso, irmãos. Não é, a gente está devolvendo. A gente precisa entender isso, irmãos. Cuidado com isso, viu? Cuidado. Porque depois o gafanhoto vem roubando, você fala, ué, mas foi falada a palavra que o gafanhoto não vai comer, mas você se desviou para a direita ou para a esquerda, está sendo roubado. Assim como o pastor Daniel também tem falado, e ontem o guerreiro também trouxe isso, do perdão. É uma outra forma que nós roubamos, porque dai de maneira deliberada, não tem limite. Se você não perdoa, também não adianta nada você dar dízimo, dá nada. E perdoe-se a si mesmo primeiro. Está vendo que existem fatores aqui? E Josué, tinha gente ali no meio do bololó, que ele podia deixar de lado. Ele deixou, ele perdoou e seguiu. Ele foi fiel, ele estava olhando para o alvo. Olha para o alvo, irmão. E aí diz assim, não olha para a direita nem para a esquerda. Não cesse de falar deste livro. Tem falado de Jesus? Ah, não, só vou falar. Tem gente que fala para mim assim, é que eu não sei falar. O Moisés também não sabia, é engraçado, né? Ele foi lá e falou, eu não sei falar. Aí Deus vai lá. Deus até ignorou, né? Mas falou, deixa eu dar um apoiozinho aqui num primeiro momento. Deu lá quem? Deu o Uri e Arão, falou, vai lá, né? Só que quem no final foi negociando ali, foi Uri e Arão? Moisés. O gago. Aquele que não sabia falar. Deus foi lá e empurrou, deixa Deus te empurrar. Deixa Ele te empurrar para onde Ele quer que você vá. Você está preso na circunstância. Às vezes a gente fica olhando uma fonte e fala assim, nossa, essa fonte está jorrando na vida do Adriano. Ou está jorrando na vida da Dani. Então é nessa fonte. Muitas vezes não é nessa fonte que você vai beber água, não. Deus tem outra fonte para você. Irmãos, para de ser limitado. Com Deus não tem limite. Não tem, impossível, irmãos. Então assim, às vezes a gente fica olhando a grama do outro, o lugar que o outro está colhendo. Olha para o que Deus tem para você. Josué não quis saber, ele tinha uma grande responsabilidade. Ele precisava carregar aquele legado, mas ele focou na ordenança que Deus estava dando para ele. E aí, ele continuou falando e orientando o povo através da palavra, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que está escrito na Bíblia. Então você prosperará.
Fala aí, irmão, eu prosperarei. Eu serei fiel a Deus e eu prosperarei, em nome de Jesus, né? E aí diz assim, não foi isso que te ordenei? Ele repete, né? Porque no meio do caminho vão tentar te parar, vão tentar te desanimar. Você vai falar, eu declarei a palavra e as coisas não estão acontecendo. Ser forte e corajoso, ele repete de novo, né? Ser forte, irmão. Quando vier a luta, que você perceber que você está fraco, Senhor, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu, como foi falado aqui ontem, o povo queria calar ele. E ele gritava mais alto, é isso mesmo, grita mais alto. Irmãos, tem gente que fica preocupado que você dá um glória a Deus, que isso... Irmão, você está dando glória para Deus, não é para homem não. Se ele está incomodado, ele que mude do lugar. Continua adorando, continua. Eu não estou nem aí, irmãos. Quando Deus falar para eu sair desse lugar, eu vou sair. Mas eu não estou aqui por causa de homem, você não está aqui por causa de homem, não. É lógico que a gente tem que ter sabedoria, tudo, mas irmão reclamar do outro que está dando glória a Deus, o que é isso? Se o irmão estivesse pecando, ele estava dando risada. Não é? Não, irmão, está dando glória a Deus, aleluia, continua, prossiga, porque Deus quer um exército que adore mesmo. Você não está dando glória para homem, você está dando para o Deus supremo que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. E Josué estava aqui, ó, passando pela prova e dando glória a Deus, porque não era fácil conduzir aquele povo. E aí Deus relembra ele, ser forte e corajoso, não tenha medo, irmão. O medo nos paralisa. Não tem medo. Deus vai mostrar às vezes para você o quê? O que ele mostrou para Abraão. Tinha uma terra fértil lá? Não. Quando Abraão separou ali de Ló, ele foi para a terra fértil. Ló com o zoião dele foi lá e fez o quê? Olhou a Campina Verde. Eita, é aqui que é a minha bênção. Foi destruída a cidade que ele escolheu. Porque ele olhou a circunstância. E Abraão fez o quê? Eu vou para cá, para o deserto. Foi para o deserto e prosperou. Pai, na fé nosso, deu um exemplo de fé. Olha como Deus faz do improvável o provável. Você não quer ser um improvável, irmão? Onde Deus vai usar você para entrar nas comunidades, nos lugares assolados e restaurar? Ser forte e corajoso, não temas, não temas. E aí ele diz, né? Porque o Senhor, seu Deus, gente, é tão linda essa promessa, estará com você por onde, irmãos, por onde quer que nós andamos. Irmãos, é tão lindo isso, que quando eu vou entrando nos lugares, semana passada eu tive um episódio de novo. Outro dia eu contei que eu orei lá e Deus congelou o homem lá, ele ficou congelado, e eu passei, né? Queria me assaltar. Semana passada eu caí dentro de uma comunidade. É para a gente realmente exercitar a nossa fé. Quando eu entro dentro da comunidade, que eu estou dirigindo meu carro, entro dentro da comunidade, e olha só como Satanás é sujo. Antes eu tinha orado, saí no domingo aqui, falei, ai Senhor, eu queria fazer tanto uma comidinha diferente para os meus filhos. Falei, mas não quero comprar coisa cara não. Já vai falando antes, viu irmãos? Para ninguém te roubar. E aí eu fui, eu não quero, Senhor. Beleza, entrei naquele lugar, irmãos. Deus me levou numa peixaria. Eu não sei aqui se os irmãos conhecem côngreo, mas eu amo esse peixe. É maravilhoso, quem não conhece, come, que é muito bom. E aí, quando eu entro, nem sabia, 1000 anos atrás eu tinha, não 1000, né? Mas um tempo atrás eu tinha comido esse peixe. E aí, chego lá, que eu olho, tem côngreo. R$22 o quilo. Eu falei, o quê? Jesus Cristo, o que é isso? Isso é mistério. Aí eu cheguei na menina do caixa e falei, moça, isso aqui está esse valor mesmo? Então eu tinha recebido minha bênção. Falei, nossa, vou fazer um côngreo gostoso para os meus filhos. R$22 o quilo? Compra lá, hein, irmãos. Está chegando a Páscoa aí, depois pesquisa o que é o côngreo. E beleza, é pertinho aqui, inclusive. Aí, eu saindo feliz com o côngreo, olha como Satanás, ele quer te desanimar. Eu, sem querer, quando eu saí do lugar, eu caí numa comunidade. Eu entrei dentro da comunidade, irmãos. Na hora que eu entrei, um cara já parou com uma moto aqui e o outro aqui, dos dois lados. Só que a rua, ela era muito estreita. Para minha surpresa, quando eu viro assim, a outra rua já não dava mais para passar. O que eles fizeram? Eles fecharam com a moto. Eu não ia conseguir passar. Na frente do meu carro, fecharam com a moto. Mas eu já estava em oração desde a hora que eu entrei naquela comunidade. Irmãos, não me pergunta como. Eu não sou de dar cavalo de pau, essas coisas, de nada de... Até porque eu não fujo e não reajo ao assalto, porque é perigoso.
Só que eu não sei como, eu vi uma rua assim, eu virei meu carro com tudo, entrei naquela rua, quando eu olho para trás, eles sumiram. Eles tinham fechado a rua, e eu não tinha como passar. E ali eu comecei a glorificar a Deus, e na hora eu lembrei, eu falei, Senhor, como fala a tua palavra em Salmos 34:7, que diz, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, irmãos, siga fiel, siga firme, porque Deus vai te livrar. Só vai acontecer algo com você se Deus permitir. Se você está sendo como Josué, e aí, Josué ali, eu não vou continuar, mas ele passou a dar ordens àquele povo. E aí lá na frente os irmãos bem sabem a história. Josué e Calebe foram os únicos, mesmo ele conduzindo o povo estava sendo orientado da mesma forma que ele, tendo as mesmas diretrizes, na mesma unção, Deus mandava proteção, Deus mandava a palavra de coragem, mas o povo olhou a circunstância e não pisou a terra prometida. Não olhe a circunstância, olhe para Jesus. O que Deus tem a fazer, essa palavra que o apóstolo está trazendo, as palavras que estão sendo ministradas na igreja, a gente vê que está tudo convergindo para o mesmo lugar. Ser fiel até a morte, e você vai herdar a coroa que está preparada, mas enquanto você estiver aqui na terra, ser um discípulo de Jesus, não se corrompa. Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, a sua graça, a sua misericórdia, por essa palavra. Senhor, nos faz ser fiéis e corajosos, Pai. Senhor, nos dá ousadia, Senhor. Nos dá intrepidez, Senhor. Nos dá temor, que é o princípio da sabedoria, Senhor. Nos dá, Senhor, obediência à Tua palavra, Senhor. Não permita que desviemos para a direita nem para a esquerda, Pai. Senhor, visita os nossos irmãos que estão online, Senhor. Senhor, traz cura, libertação, salvação. Senhor, traz gratidão nessa hora, Pai. Que ninguém aqui que está online e aqui presencial não tenha testemunhos. Todos nós temos. O fato de estarmos aqui nessa manhã, Senhor, é um testemunho vivo, Senhor. Como eu contei agora, não era nem para eu estar aqui, Pai. Assim como tantos outros irmãos que têm recebido livramentos, que têm recebido portas abertas, que têm recebido principalmente, Pai, a Tua companhia, Pai. Porque se a sua presença não for conosco, Pai, de nada vale. Usa a boca dos irmãos agora, Senhor, para os testemunhos, Pai. E que, Senhor, em nome de Jesus, em tudo o Senhor seja exaltado, Pai. Nós te louvamos, nós declaramos que todas as palavras que foram lançadas aqui nessa semana, palavras de cura, palavras de portas abertas, palavras de libertação, de salvação, todas elas não serão roubadas pelo gafanhoto, Pai. Nós declaramos essas palavras reverberando e gerando frutos dignos de arrependimento, Pai. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos, Pai.